Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Adriana e hoje a gente vai estar iniciando um novo conteúdo que é o conteúdo sobre os invertebrados. Esse conteúdo ele está na unidade 3 da nossa apostila e nós vamos estudar hoje da página 73 até a 92. Nós vamos fazer então uma breve revisão do que a gente já viu nas outras aulas sobre as características dos animais e depois a gente vai entender então o que são os invertebrados. Então, os animais, como a gente viu nas outras aulas, eles podem ser agrupados e também diferenciados pelas suas características. Então, existem diversos tipos de animais e a gente pode separá-los ou agrupá-los, então, de acordo, por exemplo, com a diversidade, se eles são aquáticos ou terrestres, igual a gente tem os aquáticos aqui na imagem, a gente tem o que? Os golfinhos, ou terrestres, que nem a gente tem o guepardo. Nós também podemos classificar os animais de acordo com o seu tamanho. Então, eles podem ser grandes ou podem ser pequenos. A gente tem na imagem, então, a girafa, que ela é muito grande, e a gente tem uma serpente bem pequenininha que cabe na palma da mão de uma pessoa. Outra forma da gente separar os animais é de acordo com a forma de locomoção. Então, como que eles se locomovem? Eles podem correr, também podem voar. Então, um exemplo de animal que pode correr: os cavalos, ou então que podem voar: as borboletas, os pássaros. A gente tem também outras formas de locomoção, como o rastejar e o nadar. Então, de rastejar a gente pode citar, por exemplo, as minhocas, as cobras, as serpentes, tá? A classe dos répteis, que tem as tartarugas, que tem os jacarés, os lagartos, eles também se classificam a forma de locomoção como rastejar. Então, jacarés e lagartos, eles rastejam, tá? E a gente também tem os animais que eles nadam, por exemplo, os tubarões. E aí a gente pode classificar também os seres de acordo com a sua dieta. Quando a gente fala dieta, se refere à alimentação. Então, como que é a alimentação de determinados tipos de seres? A gente viu nas outras aulas que eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Então, quem são os herbívoros? São os animais que eles comem apenas vegetais, que comem a vegetação, igual o ursinho panda que a gente tem aqui na imagem. Ele está comendo o quê? Está comendo folhas. A gente tem os carnívoros, que são animais que, o nome já diz, carnívoros, que comem carne, como a onça. E a gente tem os seres onívoros, que são seres, igual o ser humano, que come tanto carne como vegetal. E aí, então, de acordo com essas classificações, os cientistas classificaram também os seres em seres vertebrados e invertebrados, tá? Qual seria a característica, então, desses seres? Os seres vertebrados, já fala o nome, lembra o quê? Vértebras, que apresentam, então, um esqueleto interno. A gente sabe que nós, seres humanos, temos um esqueleto, né? Nós somos compostos de ossos, tá? Então, nós somos seres vertebrados. Aqui na imagem, a gente tem outros tipos de seres vertebrados. Por exemplo, a gente tem o esqueleto de um elefante, de um sapo, de uma girafa, de um cachorro e de um jacaré. Então, eles são todos seres vertebrados. O que caracteriza um ser vertebrado? Ele tem que ter, então, um crânio, que é essa parte, então, que vai proteger o quê? O cérebro, então fica na nossa cabeça. Ele vai ter que ter também uma coluna vertebral, então, são todos esses ossinhos aqui, ó, que partem do crânio, para os animais que têm cauda, vão até a cauda. E é composto o corpus, então, de ossos. Toda essa estrutura são ossos. Então, o que um vertebrado tem que ter?
crânio, coluna vertebral, e ele é composto por ossos. Outra característica também são as cartilagens. As cartilagens são tipos de ossos, só que são mais molinhos. Por exemplo, na orelha. A nossa orelha ela é composta de cartilagem. Então, se os vertebrados são os animais que têm ossos, que têm crânio, coluna vertebral, os invertebrados serão os animais que não possuem ossos, tá? A gente tem como exemplo aqui na imagem, a gente tem a formiga, a gente tem a barata, a gente tem o caramujo, a gente tem a sanguessuga e a gente tem uma ostra aqui, tá? Nenhum desses animais, eles possuem ossos, tá? Na sua estrutura. Eles vão ter os corpos deles são bem mais molinhos. Alguns vão ter uma estrutura mais externa, um pouco mais rígida, tá? Mas outros, geralmente, a sua estrutura é bem mole. Por exemplo, o sanguessuga, ou então o caramujo, tá? O caramujo ou a lesma. Lembrando que a diferença do caramujo para a lesma é essa concha, ó, tá? Então, o caramujo é um e a lesma é outro. A diferença é que o caramujo tem esse casquinho aqui em cima dele e a lesma não vai ter, tá? Tem gente que acha que a lesma é um caramujo que perdeu essa conchinha. Não é não. Essa concha já nasce junto com o caramujo. Então, são animais invertebrados, são animais que não possuem ossos. E os animais vertebrados, eles são muitos, existem muitos tipos de animais invertebrados no planeta. Então, os cientistas dividiram eles e classificaram em diferentes grupos. Tá? O primeiro grupo que a gente vai ver são do grupo dos artrópodes. Tá? Que característica que tem esses animais que são ditos como artrópodes? São animais que eles vão então possuir um corpo coberto por uma carapaça dura. Tá? Essa carapaça dura a gente também chama de exoesqueleto. Não é um esqueleto igual a gente tem no nosso corpo, formado por ossos, que a gente chama de esqueleto interno. Mas ele é uma estrutura externa que dá forma ao corpo desses animais e também protege, tá? Nem todos os invertebrados vão ter exoesqueleto. Exemplo que a gente pode voltar é na sanguessuga. A sanguessuga tem um corpo todo molinho, então ela não vai ter um exoesqueleto, tá? Tem patas articuladas, ou seja, então, alguns seres invertebrados, os que fazem parte da classe dos artrópodes, eles têm, então, patas articuladas, eles conseguem se locomover, tá? E eles passam por um processo chamado de muda. Então, a maioria dos artrópodes, esses invertebrados, eles passam por um processo chamado de muda. Que processo é esse? Vamos ver. Olha aqui. Os artrópodes, então, a gente tem aqui um exemplo da cigarra. Essa parte que ficou aqui, ó, essa casquinha aqui, ó, seria o exoesqueleto, mas o exoesqueleto antigo, tá? Vocês já devem ter visto aí em árvores grudadas ou em outros pedaços de madeira, por exemplo, essa casquinha aqui, ó, são de animais invertebrados, artrópodes, que eles passam por esse processo de muda, tá? Então, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai aumentando de tamanho, ele vai ficando mais velho, ele vai trocando essa carapaça, isso aqui seria a carapaça externa, ele vai trocando seu exoesqueleto e ele sai e deixa essa capinha. Então, isso aqui é o exoesqueleto e esse processo é o processo chamado de muda, tá? Ele não se transforma em outro ser ou então adquire outras partes do corpo, são as mesmas partes, só que ele sai, digamos assim, é como se fosse uma pele velha, que ele deixa para trás e ele sai mais renovado, porque daí ele consegue também aumentar o seu tamanho. Então, os seres invertebrados, eles podem então pertencer a vários tipos de grupo.
A gente pode ver aqui, essa parte foi retirada da nossa apostila, e ela diz assim, ó, veja a seguir alguns animais que fazem parte do grupo dos artrópodes. Então, a gente tem os insetos, tá? Então, todos os insetos, eles fazem parte do grupo dos artrópodes e eles são considerados invertebrados. E quais são as características dos insetos? Então, são animais que têm 6 patas e 2 antenas, entre outras características. Entre eles estão a formiga, o bicho-pau, que a gente tem aqui na imagem, ó, vocês já devem ter visto aí na natureza. A borboleta, tá? Também é um inseto. A mosca, mosquito, abelha, grilo, libélula e pulga. São todos animais invertebrados e todos são considerados insetos, tá? A gente tem também os aracnídeos. Os aracnídeos também são animais invertebrados, eles não possuem ossos, tá? Mas o que esses animais também têm? Eles têm uma carapaça externa, ó. Vocês podem ver que esses animais, por fora, eles são mais durinhos, assim, como se eles tivessem uma capinha mesmo, uma proteção. Então, a gente tem aqui a aranha e a gente tem aqui o escorpião. Quais são as características dos aracnídeos? São animais que têm 8 patas e não têm antenas, tá? A diferença dos insetos, ó lá. Os insetos têm 6 patas e têm 2 antenas. Já os aracnídeos não vão ter antenas. Entre eles estão as aranhas, os escorpiões e os carrapatos. E a gente tem os crustáceos. Também são outros tipos de invertebrados. São animais que têm 10 ou mais patas e 4 antenas. Ó, os crustáceos, eles já voltam a ter antenas. E muitos são aquáticos, como o caranguejo. Entre eles estão o camarão, o caranguejo e o tatuzinho de jardim. Então, o caranguejo, ele é um animal aquático. Ele também tem, ó, seu exoesqueleto, ele tem uma carapaça bem durinha. Ele não tem o esqueleto interno, mas ele tem o exoesqueleto, que é essa estrutura, então, que protege ele. E a gente tem também o tatuzinho de jardim, ele é terrestre, tá? Tem esse nome de tatuzinho de jardim porque realmente ele fica debaixo de pedra, em algumas terras, nos jardins. Se você cavucar a terra, provavelmente você vai encontrar um tatuzinho de jardim. Ele também não tem esqueleto, mas ele tem o exoesqueleto, que é essa carapaça que tem por fora. Outro tipo ainda de invertebrados são os anelídeos. O grupo dos anelídeos, então, é formado por animais que têm o corpo cilíndrico e é dividido em vários segmentos ou anéis. Eles podem viver em ambientes aquáticos e também terrestres úmidos, como a gente pode ver nos exemplos a seguir. Então, a gente tem aqui uma minhoca. Olha só como que é o corpo da minhoca. É um corpo cilíndrico, então, ó, arredondado, compridinho, e ele é cheio de voltinhas assim, ó, como se fossem anéis, que são chamados então de segmentos, tá? Então as minhocas são animais detritívoros, ou seja, se alimentam de restos de animais e plantas. Vivem no solo úmido ou escavam galerias. Então o lugar que a gente vai achar minhocas é no solo úmido, tá? E a minhoca, ela faz parte dos grupos dos anelídeos e ela é um tipo de invertebrado. A gente tem também os sanguessugas, tá? Também fazem parte do grupo, ó, dos anelídeos. Também tem o corpo, ó, cheio de voltinhas como se fossem anéis e o corpo é todo molinho, tá? Então são animais hematófagos. O que significa isso? São animais que se alimentam do sangue de vertebrados. A gente sabe que o sanguessuga já tem esse nome, por quê? Porque ele suga sangue, tá? Ele se alimenta assim, sugando sangue de outros animais. Eles vivem principalmente em rios e lagos, tem ventosas nas extremidades do corpo, então, nas 2 pontas do seu corpo, ele tem estruturas que conseguem fazer o quê? Fixar nos animais, que ajudam também na locomoção e na fixação nos animais nos quais se alimentam. E a gente tem ainda os moluscos. Então, o grupo dos moluscos inclui animais de corpo mole e pé musculoso. Há músculos
molúsculos aquático e terrestre. Alguns têm concha, como a ostra e o caracol, e outros não têm, como a lesma e o polvo, tá? Então, os molúsculos, entra aí o caracol, que também é conhecido como caramujo, é um animal terrestre e que tem concha. Eles se alimentam de plantas e usa o pé musculoso para rastejar, tá? Ele tem um corpo bem diferente dos outros animais, ele é bem molinho o corpo e é muito comum da gente ver, principalmente nas cidades. A gente tem outro exemplo de molúsculos também, que é o polvo. Então, é um animal que vive no mar. Também tem o pé musculoso, se divide em 8 tentáculos, com ventosas que ajudam na locomoção e na captura de presas. E ele se alimenta de outros animais, como os peixes e os caranguejos. Então, o caracol e o polvo são molúsculos, também são animais invertebrados, eles não possuem ossos. A gente também tem outra classe ainda, considerada como os vermes. Então, os animais de corpo alongado e mole são popularmente chamados de vermes. Eles podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Alguns vivem dentro do corpo de outros animais, se alimentam de nutrientes e causam doenças chamadas verminoses, tá? Então, a gente pode encontrar isso em vários tipos de seres, em vários tipos de animais, até mesmo no ser humano pode ter vermes, tá? Os organismos que vivem às custas de outros animais, causando doenças, são chamados de parasitas. E os animais que são parasitados são chamados de hospedeiro. Então, se tem algum verme que está dentro de outro animal e está lhe causando algum mal na saúde daquele animal, ele é um parasita. E esse animal que está sendo como se fosse uma casinha para esses vermes, ele vai ser o hospedeiro, tá? Outro exemplo de parasita, por exemplo, é o carrapato. O carrapato, ele vive, né, ele se alimenta também sugando outros animais, o seu sangue, tá? Por exemplo, o carrapato sugando o sangue de um cachorrinho. Então, o carrapato, ele é um parasita e o cachorro é o hospedeiro. Então, vamos ver a seguir alguns exemplos de animais que fazem parte do grupo dos vermes. Então, são animais de corpo alongado, então eles têm um corpo comprido e mole, tá? A gente tem a chamada planária. É um animal de corpo alongado e achatado que pode viver em ambientes terrestres, úmidos ou aquáticos e alimenta-se de pequenos animais ou restos de animais. Essa aqui da imagem é a chamada planária de água doce, que é onde é o ambiente que ela vive. A gente tem a tênia, que é um verme também de corpo achatado e longo, que vive dentro do intestino de animais como porcos, bois e até seres humanos. A tênia sobrevive dos nutrientes provenientes dos alimentos ingeridos pelos animais parasitados. Ela é causadora de doenças conhecidas como a tenise e a cisticercose, tá? Aqui a gente tem a parte do corpo de uma tênia, porque elas podem ser muito compridas. A gente tem também a lombriga, essa é mais conhecida de todo mundo, né? As lombrigas são vermes de corpo cilíndrico, tá? Ela parece uma minhoca. Então, quando adultos, esses vermes vivem no intestino dos seres humanos e de outros animais, alimentando-se de nutrientes. Causam também doenças chamadas a verminose, causam uma verminose chamada ascaridíase. E aqui a gente tem então a imagem dessas lombrigas. A gente tem outro tipo de verme, conhecido como ancilostomídeo. São vermes também de corpo cilíndrico. Os adultos vivem na parede do intestino do animal parasitado com a ajuda de ganchos ou placas cortantes que tem na boca. Então, é um verme que fica grudado ali na parede do intestino. Eles se alimentam de sangue e causam uma doença popularmente conhecida como amarelão. Então, gente, o amarelão, ele é causado por um tipo de verme, que é o ancilostomídeo, tá? Ele vai acabar causando desnutrição na pessoa que tiver com esse verme dentro de si. Os invertebrados, eles têm, então, também uma relação com os seres humanos, tá? Primeiro que eles podem servir para alimentação.
A gente tem aqui na primeira imagem, a imagem de uma paella. É um prato de origem espanhola, à base de arroz e frutos do mar, como camarão, lula, mexilhão e polvo. Então, todos são o quê? Invertebrados. Camarão, lula, mexilhão e polvo, eles podem servir de alimento. Então, os invertebrados, eles podem servir como alimentação para os seres humanos. A gente tem na segunda imagem uma farofa. A farofa de içá é feita com farinha e o abdômen de um tipo de formiga. Então, alguns seres humanos também se alimentam de formiga, tá? É um prato de origem indígena e é apreciado em alguns locais do Brasil. Outra coisa muito importante, né? Outro trabalho muito importante que os invertebrados fazem é o processo de polinização, tá? A gente tem aqui a imagem de uma abelha, então, de várias abelhas. As abelhas são, então, animais invertebrados. Elas não possuem esqueleto interno, tá? E elas fazem esse processo de polinização. O que que é isso? Quando elas vão atrás do néctar numa flor, a flor existe um pólen, que é aquele pozinho amarelinho que fica em cima da flor. Então, quando uma abelha pega o néctar de uma flor, ela acaba se sujando, acaba grudando esse pólen nessas abelhas. Quando elas vão para outra flor, elas levam esse pólen de uma flor para outra e ocorre então um processo de fecundação, tá? E a partir daí então as flores são fecundadas e aí surgem novos frutos. Então a polinização é algo muito importante na natureza para que os vegetais, as frutas, as árvores, elas continuem existindo. Então, os invertebrados, eles fazem um papel muito importante, que é esse processo da polinização. Entretanto, os invertebrados, como a gente já viu um pouquinho antes, eles podem causar algumas doenças. Por exemplo, transmissores, a gente tem alguns tipos de transmissores aqui. O mosquito Aedes aegypti, então ele pode transmitir vários tipos de doença, como a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Como que é a forma de transmissão? Então, a picada da fêmea do mosquito. E aqui ao lado, aqui a gente tem a imagem do Aedes aegypti, né? Que é o conhecido por ser todo rajadinho assim em branco. A gente tem o mosquito Anopheles, tá? Que causa a doença chamada malária. E a forma de contaminação também é pela picada da fêmea do mosquito. Esse mosquito aqui é o mosquito Anopheles, tá? A gente também tem outros animais invertebrados, como o bicho barbeiro, tá? Que ele causa a chamada doença de Chagas. E como que pode ocorrer, então, a transmissão? Ingestão de alimentos contaminados com as fezes do bicho barbeiro e o contato das fezes do bicho barbeiro com o orifício da picada feita por ele. Tá? Então, o perigo está aí nas fezes desse animal. A gente também tem o carrapato estrela, que gera, então, a febre maculosa. E como que é feita a transmissão? Pela picada também desse carrapato. Aqui nessas imagens, a gente tem, então, a imagem do bicho barbeiro, tá? O besourinho. E a gente tem o carrapato estrelado. Ele é bem pequenininho, ó. Aqui ele tá sobre um dedo de uma pessoa, tá? O tamanho da ponta do dedo pro tamanhozinho dele. Esse aqui é o carrapato estrelado, que é muito perigoso também. Tá? E a gente tem outras doenças ainda. Também, então, há também invertebrados causadores de doenças nos seres humanos. Entre eles estão alguns vermes e 2 deles serão apresentados na tabela a seguir. Então, a gente tem a tênia, que causa 2 tipos de doença, que é a tenise ou a cisticercose. Então, quais são as formas de controle da doença? Ingestão de carne de porco mal cozida que contém as larvas da tênia. Ou, na cisticercose, ingestão de água ou alimentos como hortaliças contaminadas por fezes que contenham ovos da tênia. E a gente tem a lombriga também, que é outro tipo de verme invertebrado, que ela vai transmitir uma doença chamada ascaridíase. E como que a gente pode pegar essa doença? Então, com a ingestão de alimentos como hortaliças contaminadas por fezes que tenham os ovos da lombriga.
E a gente tem, então, o ciclo de vida da lombriga. A gente vai ter, então, por exemplo, um adulto que esteja contaminado, tá? Então, ele vai ter, então, vermes adultos podem viver, então, lá dentro do intestino humano. E esses vermes, eles vão liberar ovos, tá? Lá dentro do intestino. E esses ovos, eles serão eliminados nas fezes, tá? Nas fezes. E se essas fezes, esses ovos, podem contaminar o ambiente, tá? Se tiver num ambiente, por exemplo, perto, uma horta, tá? Ou um rio, tá? Então, esses ovos vão contaminar o ambiente, a água e os alimentos. Essas verduras, esses alimentos forem para casa e não forem lavados corretamente, nós vamos ter, então, alimentos contaminados. Aí você vai lá, faz lá um sanduíche, uma salada com essa verdura, e essa verdura tem esses ovos de lombriga. O que vai acontecer? Você vai ingerir e você vai se contaminar e você vai ter, então, essas lombrigas dentro de você. Então, o que tem que fazer? Sempre lavar bem os alimentos, tá? Tem que lavar principalmente verduras, porque elas podem vir contaminadas, tá? Com os ovos de lombriga, tá? E a gente viu o ciclo aqui. Então, a pessoa contaminada, ela libera esses ovos podem contaminar a água, o ambiente, os alimentos, tá? E aí, se levar para casa e não lavar, ele pode, então, ser ingerido e contaminar, então, assim, várias pessoas.